Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Carlos Oliveira e hoje a gente vai continuar a disciplina de Microbiologia Básica com o tema Controle do Crescimento Microbiano. Para a aula não ficar aquele marasmo, temos hoje alguns personagens importantes na aula. O primeiro é o vírus envelopado, e temos vários exemplos. O nosso tão famoso e tão querido coronavírus está nesse time. O vírus influenza também é um vírus envelopado. O vírus HIV é um outro bom exemplo de vírus envelopado. Bactérias gram-positivo, como os lactobacilos, por exemplo, são bactérias muito importantes e presentes em todos os ambientes. Bactérias gram-negativo, como a Escherichia coli, que podem causar doenças nos seres humanos e animais. Representando os fungos, temos aqui as leveduras, que ocasionalmente podem causar doenças oportunistas. Entrando para o nosso time, os vírus não envelopados, como o norovírus, capaz de causar diarreia e vômitos, e os adenovírus. Não menos importante, as micobactérias, capazes de causar diversas doenças, como a tuberculose. E por fim, os esporos, que são estruturas de resistência bacteriana presentes nos gêneros Bacillo e Clostridium. Esse último pode causar uma infinidade de doenças nos seres humanos e animais. E esses personagens, eles não estão aqui enfileirados por acaso. Cada micro-organismo ele vai ter uma susceptibilidade diferente, uma resistência diferente aos desinfetantes e às formas de controle. Aqui eu coloquei do mais fácil de ser eliminado, que são os vírus envelopados, até o mais difícil, que são os esporos bacterianos. Professor, mas por que disso? Vírus envelopado, nosso coronavírus, olha só, é o mais fácil de ser eliminado. E a gente está numa pandemia por coronavírus, hein? Ele possui uma cápsula externa, um envelope externo de lipídios que é muito fácil de ser removido com detergentes. Posteriormente vem as bactérias gram-positivo, que são menos resistentes que as bactérias gram-negativo. Isso se dá porque as bactérias gram-negativo têm muitos mecanismos diferentes para resistir aos desinfetantes, como, por exemplo, poros na sua membrana externa. As leveduras vêm logo em seguida, são seres maiores e mais complexos e acabam tendo mais possibilidade de resistir aos detergentes e aos meios de controle. Os vírus não envelopados são muito resistentes. Eles só possuem a cápsula proteica, que é difícil de ser eliminada, principalmente os vírus pequenos. As micobactérias são muito difíceis de ser eliminadas. Elas possuem uma parede rica em lipídio que impede a ação de diversos das substâncias que vamos falar hoje. E os esporos bacterianos são as estruturas mais resistentes que a gente conhece na natureza quando a gente fala de micróbios. Eles conseguem superar condições muito extremas e acabam sendo um fator de virulência dessas bactérias que os produzem. Então estamos aqui com os nossos personagens que vão entrar então numa saga a partir de agora. E você deve estar aí sem entender, né? Igual o nosso esporo aqui. O que está acontecendo? Que saga é essa? Sim, os personagens vão fazer parte de um roteiro que vocês vão conhecer a partir de agora. Os micro-organismos tomaram conta de Hospitópolis. Seus habitantes estão morrendo de infecções diversas. O QG está reunido em busca de uma solução. É isso, gente. Então nós vamos passar por uma situação em que um hospital está contaminado e nós temos que dar um jeito de conseguir controlar o crescimento microbiano. Bora lá ajudar esse pessoal? Uma guerra está prestes a iniciar e, como estamos do lado de cá contra os micro-organismos, nós precisamos de estratégias. E nessa primeira sessão, nós vamos ver as estratégias, os conceitos importantes para o controle microbiano. A
primeira estratégia que nós vamos utilizar é a sanitização. E o que é essa sanitização, professor? Para que serve? A sanitização é utilizado em equipamentos, superfícies e instalações. Então a gente está falando da bancada do hospital, do banheiro do hospital, das cadeiras, da caneta que é usada no hospital. A gente pode fazer a sanitização. O que seria essa sanitização? Uma espécie de lavagem com água quente, uma limpeza, né? A sanitização é para tirar grande parte da sujeira que está presente ali, que contém micro-organismos. Olha só, esse nosso ambiente, ele está todo contaminado, ele está todo tomado pelas bactérias gram-negativo. Então nós precisamos sanitizá-lo. Como que a gente faz isso? Pensa numa limpeza geral, principalmente água e alguns tensoativos, alguns sabões. Então é pensar na limpeza mesmo, que muitas vezes é necessária ação mecânica. Então vamos lá nas instalações, vamos nos equipamentos e nas superfícies e, no bom português, vamos limpar com água e sabão, vamos esfregar. E o que vai acontecer é, inicialmente, a remoção da matéria orgânica. Muitos desinfetantes não vão funcionar bem com matéria orgânica. Então é importantíssimo realizar uma sanitização prévia. E o que vai acontecer com essa sanitização? Reduz a quantidade de micro-organismos. Olha só como a nossa superfície já está bem mais limpa. Se eu limpo, se eu sanitizo aquela superfície, a quantidade de micro-organismos diminui. Então a chance das pessoas contaminarem fica menor. Importantíssimo que a sanitização seja realizada no ambiente hospitalar. Sem a sanitização, nós não vamos conseguir combater esses micro-organismos. A segunda estratégia que nós vamos discutir agora é a degerminação. Olha que nessa imagem, esse indivíduo está tentando mostrar seu braço musculoso, mas como nós temos olhos laser, nós conseguimos ver micro-organismos, nós estamos vendo que tem uma bactéria gram-positiva aqui no braço desse indivíduo, tem 2 vírus envelopados, pode ser coronavírus, ele espirrou ali no braço e tem coronavírus no braço dele. O que a gente vai fazer? O processo se chama degerminação. Ele é realizado em tecidos vivos. Então a gente está falando de seres humanos, estamos falando de animais. É um processo realizado em tecidos vivos. E numa área bastante limitada. Eu estou falando de uma região específica do braço. Se a gente estiver fazendo esse mesmo procedimento em tecidos numa área maior, a estratégia é outra. A gente vai ver daqui a pouco. Então a degerminação é em uma área muito específica. E é basicamente remoção mecânica. Sabe quando você pega um chumaço de algodão com álcool e passa no braço antes de aplicar um medicamento? Pois bem, o álcool ali ele nem teve muito tempo para agir. O principal que está acontecendo com aquele algodão umedecido é a retirada mecânica desses micro-organismos para que a superfície fique ali momentaneamente livre de micro-organismos. Mas para que eu faço isso? Principalmente para procedimentos rápidos, como a aplicação de vacinas ou aplicação de medicamentos. Alguns profissionais de saúde fazem a degerminação apenas com um algodão umedecido em água, já que o tempo que o álcool fica ali não é suficiente para que ele haja. Ali a gente vai ter uma ação principalmente mecânica. Então é essa a nossa segunda estratégia, a degerminação. Nós falamos da degerminação, mas agora vamos falar da antisepsia, que é a realização desse mesmo processo em tecidos, só que em áreas mais extensas, como em toda a superfície da mão, em alguns locais que vão passar em cirurgia, como campo cirúrgico do paciente. Então, são locais maiores, que a gente vai tentar fazer a retirada desses micro-organismos. O que é utilizado para fazer antisepsia? Antissépticos, que são substâncias ali capazes de remover esses micro-organismos. A antisepsia ela pode ser feita tanto nos pacientes que vão passar por algum procedimento cirúrgico, algum procedimento invasivo,
quanto na equipe médica, na equipe hospitalar, porque a equipe hospitalar pode carrear esses micro-organismos principalmente nas mãos. Então, realizar a antisepsia das mãos com frequência é extremamente importante para evitar essa grande contaminação hospitalar. O que vai acontecer com a antisepsia é a remoção das formas vegetativas dos micro-organismos. Olha só que não eliminou todo mundo. Os esporos permanecem mesmo após um processo de antisepsia. A antisepsia utiliza os antissépticos ou os desinfetantes. Eles são capazes de matar as formas vegetativas dos micro-organismos, mas cada antisséptico vai agir de uma maneira diferente. Nenhum antisséptico, ou praticamente nenhum antisséptico, é capaz de remover todos os micro-organismos. Os esporos, eles são resistentes à maioria dos antissépticos. Então, na antisepsia, nós ainda temos a permanência de alguns micro-organismos, principalmente os que são resistentes àquele antisséptico que está sendo usado. Agora, vamos voltar para os objetos inanimados para falar da desinfecção, que é realizada em superfícies e equipamentos. Olha essa maca aqui. As macas acabam sendo um playground para os micro-organismos, porque o paciente adoentado está ali, ele pode vomitar, ele pode tossir e contaminar aquela maca. Então, as macas, os locais onde os pacientes ficam, eles são playground para micro-organismos. E para que esses micro-organismos não fiquem ali e passem para outros pacientes, é extremamente importante que seja realizada a desinfecção desses objetos. Para isso são utilizados os desinfetantes. Muitas vezes, os desinfetantes também são antissépticos. Então, essas substâncias elas podem ser desinfetantes quando utilizados em objetos inanimados ou antissépticos quando utilizados em tecidos vivos. Deve ser tomado muito cuidado na escolha. Alguns desinfetantes podem corroer os materiais, alguns podem ser tóxicos para os pacientes. Então, isso tudo deve ser levado em conta na escolha de um desinfetante e nós vamos discutir isso um pouco mais para frente. E o que vai acontecer também é a remoção das formas vegetativas dos micro-organismos, principalmente aí os micro-organismos patogênicos. Mas perceba quem ficou novamente. Nosso esporo está ganhando todas. Como eu disse anteriormente, os antissépticos, os desinfetantes, eles não têm boa ação contra os esporos, que são muito resistentes. Então, nesses processos, nós removemos as formas vegetativas dos micro-organismos, mas permanecem alguns micro-organismos resistentes, entre eles os esporos, que são resistentes a quase todos os desinfetantes. Nós estamos falando aqui das estratégias, elas já estão acabando e o esporo está aí vencendo todas. Será que não tem como eliminar esse esporo? É agora que ele vai ver. Vamos falar da esterilização. A esterilização ela é utilizada principalmente para equipamentos e materiais, como esse que vocês estão vendo, tesouras, materiais de vidro, bisturis, que são constantemente reutilizados. É o processo mais eficiente para eliminar micro-organismos. Nós temos diversas formas de realizar a esterilização, mas o bom é que essa estratégia ela elimina todas as formas de micro-organismo. O esporo pode até lutar, ele pode ser valente, mas na esterilização ele também será eliminado. Aí você me pergunta, professor, mas todos mesmo? Todos os micro-organismos. Mas tem um ser aí que ele é o vilão dos vilões. O nosso grande vilão, que são os príons. Os príons não são micro-organismos. Eles são proteínas infectantes. Nossa, professor, mas eu nunca ouvi falar disso. Claro que já ouviu. Doença da vaca louca, que lá para os idos de 2000 teve um surto lá na Inglaterra, é causada por um príon. Ele não é propriamente um micro-organismo, mas acaba sendo uma proteína infecciosa.
Ah, então não tem como destruir o príon? Tem, através de incineração, que também é uma forma de esterilização. As formas mais comuns de esterilização utilizadas em ambiente hospitalar não são capazes de eliminar o príon. Mas a incineração, que é feita, por exemplo, em carcaças de animais, em alguns materiais biológicos, essa sim é capaz de eliminar o príon. Então o príon é um grande vilão, mas que bom que ele não está aí tão presente nos ambientes hospitalares, ele não vai ser um personagem importante aqui na nossa saga. Visto as estratégias, vamos agora para as armas. Você pode dar um pause no vídeo, dar uma descansadinha, fazer um xixizinho ou continuar com a gente aqui nas armas. Como eu disse, a saga continua. O QG já identificou as formas de controlar os micro-organismos e agora vai em busca das armas. É isso aí, gente. Já temos as estratégias. Quais são as nossas armas? Vamos conferir? E quais são as nossas armas? Nós temos aqui dois teams, dois grupos de armas. O primeiro grupo são os agentes físicos. Eu poderia ter colocado a foto de Einstein aí, mas pela causa das mulheres na ciência, vai aí a foto de Marie Curie, uma física polonesa que tem uma história maravilhosa, trabalhou muito com radiação e ela está representando aqui nosso team agentes físicos. E do outro lado, contribuindo com os agentes físicos, nós temos os agentes químicos. Aqui a gente tem a Rosalind Franklin, uma química britânica com um trabalho muito promissor, por exemplo, na descoberta da dupla hélice de DNA. Quer conhecer um pouco mais sobre essas mulheres importantes na ciência? Vai no link do vídeo, vai na descrição do vídeo, que tem dois links contando a biografia dessas duas importantes cientistas de forma curta e rápida. Vamos começar falando então dos agentes físicos. E dentre os agentes físicos, um dos mais utilizados, um dos mais importantes é o calor, a temperatura, né? Altas temperaturas, que normalmente é dividido em calor seco e calor úmido. O calor ele pode ser um agente de desinfecção, ou seja, eliminar aí as formas vegetativas dos micro-organismos, eliminar a maioria dos patógenos, ou ele também pode ser uma forma de esterilização, de eliminar todos os patógenos presentes naquele material. Como que vai funcionar o calor? A primeira coisa é a oxidação. Vai oxidar importantes moléculas dos micro-organismos. E também realiza a desnaturação proteica. Altas temperaturas muda a conformação das proteínas dos micro-organismos e acaba por destruí-los. Nos ambientes hospitalares, as estufas são muito utilizadas para calor seco, para vidrarias e alguns materiais cirúrgicos, e as autoclaves são equipamentos utilizados para esterilização através do calor úmido. São muito utilizados em ambientes hospitalares. E o calor é utilizado para a esterilização de materiais reutilizáveis. Esses materiais de aço inox, alguns materiais de vidro, que podem ser reutilizados. E para que a gente não reutilize o mesmo material com os pacientes e a contaminação espalhe, nós utilizamos a esterilização por calor. Há uma diferença aí gritante entre o calor seco e o calor úmido. Olha o nosso esporo aqui, como que o nosso esporo é destruído. Para o calor seco, pensando na temperatura de 121 graus, em calor seco é necessário 6 horas para a inativação dos esporos. Já em calor úmido, os mesmos 121 graus, esse micro-organismo precisa ficar, essa forma de resistência, precisa ficar submetida a apenas 15 minutos, porque o calor úmido é mais penetrante, ele acaba sendo mais potente. E prestem atenção nesse binômio, temperatura-tempo. Quando a gente fala de calor, de temperatura para a destruição dos micro-organismos, é extremamente necessário que a gente consiga obedecer o tempo necessário para que esse calor destrua os micro-organismos. Sem isso,
não adianta usar essa arma, o calor, como forma de eliminação dos micro-organismos. Gente, como eu tenho assim algum poder de evidência, eu percebi que alguns de vocês estão pensando assim: ah, professor, mas lá em casa eu utilizo uma água fervente para esterilizar o alicate que eu faço minha unha. É uma boa? Bom, vamos ver isso aqui. A temperatura de fervura, ó, tem uma panela fervendo ali, ao nível do mar, lá na praia, é 100 graus Celsius. Vamos ver o que acontece aos 100 graus Celsius. Nós temos dois personagens na nossa saga aqui, o esporo e o vírus não envelopado. Vamos ver o que eles têm a dizer para a gente. Olha o vírus não envelopado. Só tenho 30 minutos aqui. Ou seja, ele consegue resistir até 30 minutos na água fervente. 30 minutos é um tempo ok para ferver uma água. Mas vamos ver o esporo. O esporo é o bambambam. Bam, bam. Vamos ver o que ele tem para nos dizer? Pois eu tenho até 20 horas. Então, gente, dificilmente a fervura vai ser uma forma de esterilização, porque ninguém fica fervendo uma água por 20 horas. Logo, é válido? É, mas é apenas uma forma de desinfecção. Alguns micro-organismos podem estar presentes naquele ambiente, naquele material, depois de um certo tempo na água fervente. Ainda no time dos agentes físicos, nós vamos discutir um pouquinho agora sobre radiação, que pode ser ionizante ou não ionizante. A radiação, comumente, é uma forma de esterilização de materiais, principalmente aqueles materiais descartáveis que são utilizados com muita frequência. O que a radiação faz com o micro-organismo? Ela pode causar danos ao DNA ou mesmo destruir completamente o DNA. Sem DNA, sem vida. O grande problema da radiação é que ela é um perigo também para células animais. Então, os nossos pacientes, sejam eles seres humanos ou animais, eles podem sofrer com a radiação. Deve-se ter muito cuidado ao utilizar a radiação como uma forma de controle de micro-organismos. Como eu disse anteriormente, é muito utilizado nesses materiais descartáveis. Então, o material descartável ele vem embalado num plástico e ele foi previamente esterilizado com radiação. A radiação acaba sendo utilizado em indústrias produtoras desses materiais. O esporo ele também é eliminado por radiação. Nós estamos falando de uma forma de esterilização. Dentre as formas de radiação, a radiação ionizante ela é mais penetrante, ou seja, ela vai destruir de fato o DNA com mais facilidade. Nós temos aqui vocês veem uma pequena animação dos raios gama destruindo o DNA bacteriano e as bactérias ficando ali estupefatas. Meu Deus, o que vamos fazer? É uma forma aí de controle físico dos micro-organismos. E nesse hospital, gente, a coisa tá feia mesmo. A gente teve relato aí que até a comida hospitalar foi fonte de infecção para os pacientes. Então, não adianta só controlar os micro-organismos no hospital, nós temos que controlar também na cozinha do hospital. Quais estratégias nós temos? A gente está vendo aqui uma geladeira. Como é que a gente pode usar a geladeira em nosso benefício? Bom, aqui embaixo, a parte da geladeira mesmo, nós temos o resfriamento a 5 graus Celsius. O resfriamento não mata micro-organismos, mas ele vai retardar o metabolismo desses micro-organismos. Eles vão ficar mais baqueados, mais lentos. Só tem que ter cuidado com os micro-organismos psicotróficos. São aqueles que gostam, que crescem bem a temperatura de geladeira, baixas temperaturas. Então, o resfriamento é uma forma aí de retardar o metabolismo dos micro-organismos. Agora, uma forma interessante de talvez reduzir o número de micro-organismos viáveis é o congelamento lento, que é realizado em congeladores normais, vão até menos 20 graus. Esse congelamento lento forma pequenos cristais de gelo que podem romper as células bacterianas. Então, nós temos a paralisação do metabolismo daquelas que ficaram viáveis e a redução do número de bactérias, porque algumas são rompidas e aí são inativadas. Algumas formas de controlar
essa infecção hospitalar, essa infecção alimentar vinda da comida hospitalar é essa, utilizando bem a geladeira. Uma outra forma de utilizado muito leite nesse hospital, alguns pacientes precisam desse alimento. O que pode ser feito com leite? Nós temos uma forma de desinfecção do leite, que é a pasteurização. Pode ser a pasteurização lenta ou a pasteurização rápida. É um binômio tempo-temperatura, como vocês podem observar, que é capaz de eliminar os micro-organismos patogênicos. A pasteurização, inventada por Pasteur, é uma forma simples de você conseguir um alimento de qualidade. Atualmente, no Brasil, é muito comercializado o leite que foi submetido a um processo de esterilização, através da técnica de Ultra High Temperature, é o leite UHT. Esse leite ele passa por um aquecimento muito rápido, a uma temperatura muito elevada, 140 graus a 4 segundos, e acaba eliminando praticamente todos os micro-organismos. E ele pode ser armazenado aí em temperatura ambiente, sem o risco de ser deteriorado. Ambas as formas elas vão causar desnaturação proteica nas bactérias presentes no leite. Então é uma forma aí de proteger os alimentos através de métodos físicos, utilizando temperatura. Já falamos dos agentes físicos mais importantes, agora vamos mudar de tema. Vamos falar dos agentes químicos. E aqui, nessa sessão, eu vou pedir para que vocês prestem atenção nesse radar. Todos os nossos personagens eles voltam a campo e quem tiver nesse radar vai ser alvo daquele grupo de desinfetante ou antisséptico que a gente estiver comentando, enfim. Aqui nós estamos vendo um álcool feliz e os nossos personagens. A lembrar, o vírus envelopado, pode ser o nosso coronavírus, bactéria gram-positivo, pode ser os lactobacilos ou a salmonela, bactéria gram-negativo, por exemplo, Escherichia coli, leveduras, vírus não envelopado, micobactérias e esporos. Então, só para vocês entenderem essa seção, quando falarmos do desinfetante, olha lá, os alvos vão começar a piscar. Os micro-organismos que são sensíveis a esse desinfetante vão começar a piscar ali dentro do radar. Já que estamos falando de álcool, vamos discutir um pouco melhor sobre o álcool. O principal aí é o etanol, que para fins de desinfecção deve ser utilizado entre 60% e 95%. O álcool 70, ele é muito famoso, ele é muito conhecido, mas essa faixa de concentração é capaz de eliminar micro-organismos. Por que tem que ser nessa faixa de concentração? O álcool ele vai agir por dissolução de lipídios e desnaturação proteica. Tanto para desnaturação proteica quanto para dissolução dos lipídios, é necessário uma certa quantidade de água. Então, o álcool não pode ser completamente puro. É necessário que esteja aí nessa faixa de concentração. O álcool ele pode ser utilizado tanto como desinfetante nas substâncias inanimadas, quanto como degermante ou até como antisséptico. Atualmente, na pandemia do coronavírus, o álcool em gel principalmente, é um dos nossos antissépticos mais utilizados. Lembrando que é necessário um certo tempo para o álcool agir. Por isso que é interessante a utilização do álcool em gel, porque ele fica ali na sua mão por um determinado tempo e é capaz de eliminar, entre outros patógenos, os vírus envelopados, o coronavírus. Ele também elimina bactérias gram-negativo, gram-positivo, leveduras e as micobactérias. Apesar das micobactérias serem bem resistentes, o álcool realiza dissolução de lipídios e a parede dessas micobactérias é muito rica em lipídios. Continuando nos nossos agentes químicos, vamos falar dos compostos fenólicos. Foram os primeiros desinfetantes a serem utilizados e até hoje são muito utilizados, seja como desinfetantes e principalmente como antissépticos.
Sabe aquele sabão que faz uma propaganda assim, eliminamos 99,9% dos germes? Muitas das vezes eles possuem na sua forma de ação, na sua fórmula, o triclosano, que é um composto fenólico. Tá? É muito utilizado aí como antisséptico. O que ele vai fazer é inibir a biossíntese de ácido graxo. Ácido graxo é importante para a formação de membrana. Só que, como ele já é utilizado por muito tempo, hoje muitos micro-organismos são resistentes. E muitas classes de micro-organismos são resistentes. Vírus não envelopado, Mycobacterium e esporo nem sentem cosquinha com os compostos fenólicos. Aqui a gente está vendo que a bactéria gram-negativo está dando aí uma tremidinha, é porque ela pode ou não ser sensível. Algumas são sensíveis, outras são resistentes. Os compostos fenólicos eles vão funcionar contra, principalmente, vírus envelopados, bactéria gram-positivo e algumas leveduras. Então, essa história de que elimina 99,9% dos germes, mais ou menos, mais ou menos. A nossa próxima classe de agentes químicos são as biguanidas, tendo como seu principal representante a clorexidina. A clorexidina hoje é um dos principais compostos utilizados nesses antissépticos que a gente compra na farmácia para utilizar em pequenos arranhões, pequenos machucados que temos em casa. Vai agir contra as bactérias, principalmente, gram-positivo e gram-negativo, que são as principais bactérias que vão ser capazes de infeccionar uma ferida, um machucado que nós tenhamos no ambiente doméstico. O que a clorexidina vai fazer é ruptura da membrana plasmática. Então acaba sendo um desinfetante, um antisséptico, principalmente utilizado como antisséptico, muito prático para ser utilizado no dia a dia e evitar infecções que podem se complicar. Né? Se você teve em casa um pequeno arranhão, é interessante que realize a lavagem com água e sabão e a utilização do antisséptico pode prevenir uma infecção por bactérias gram-positivo ou bactérias gram-negativo. Os agentes de superfície ou agentes tensoativos são os queridinhos no ambiente hospitalar, sejam hospitais humanos ou até hospitais veterinários. Eles são muito utilizados para superfícies, para limpeza de superfícies. O mais famosão deles é o quaternário de amônio, também conhecido como quat. No ambiente hospitalar todo mundo conhece o quat e não é o refrigerante, é o quaternário de amônio. Eles também podem ser utilizados como antissépticos, mas na maioria das vezes são utilizados como desinfetantes em substâncias inanimadas. O que eles vão fazer é romper membrana plasmática e desnaturar as enzimas dos micro-organismos. É assim que ele vai matar esses micro-organismos aqui que estão no radar. Ele é muito utilizado, mas lembrando que ele não é eficaz contra vírus não envelopados, esporos e micobactérias. Tá? Então, por mais que seja muito utilizado, alguns tipos de micro-organismos são muito resistentes ao quaternário de amônio. Vamos nos aproximando dos desinfetantes mais potentes e chegamos na classe dos halogênios. O primeiro halogênio que eu quero apresentar para vocês é o iodo. O iodo ele pode ser utilizado de diversas formas. A tintura de iodo é muito conhecida, muito utilizada em ambiente hospitalar. O iodo também é utilizado para a cura de umbigo em animais em fazenda e ele é um antisséptico muito potente. É um antisséptico muito potente e muito eficaz. É só olhar aqui o radar. Ó. Nós temos 5 grupos de micro-organismo aqui e os esporos e os vírus não envelopados, eles também podem sofrer alguma ação da tintura de iodo. Então, é um desinfetante tão potente que pode ter ação aí até em organismos que são naturalmente muito resistentes. É o caso dos esporos e dos vírus não envelopados. O iodo ele vai prejudicar a produção de proteína. Então, ele vai prejudicar a produção de novas proteínas pelas bactérias,
fazendo com que elas diminuam o seu metabolismo. Além disso, ele altera as membranas, pode prejudicar as membranas dessas bactérias, sem contar que tem alto poder oxidante, ou seja, ele chega na célula e começa a reagir com diversas moléculas, podendo levar à morte rápida até desses micro-organismos. Então, os halogênios tenham na cabeça que são uma classe de desinfetantes e de antissépticos muito potentes, e o iodo é um de seus principais representantes. Não podemos passar pelos halogênios sem falar também do cloro. O cloro é principalmente utilizado como desinfetante, mas também pode ser utilizado como antisséptico. Tem várias formas de apresentação, pode ser utilizado na forma gasosa para piscinas, na forma de hipoclorito de sódio para limpezas de pisos em geral. E ele funciona, ele tem um espectro de ação bem parecido com o do iodo. Funciona contra essas 5 classes de micro-organismos e também tem alguma ação contra esporos e contra vírus não envelopados. Então ele é muito utilizado, só que a gente tem que ter cuidado porque o hipoclorito de sódio, os compostos de cloro de uma forma geral, eles podem ser corrosivos para as superfícies, então não é interessante utilizar cloro em superfícies metálicas, por exemplo, e algumas podem ser tóxicas para os seres humanos e animais. Então deve-se tomar cuidado com a utilização do hipoclorito de sódio, que vai agir nas bactérias oxidando seus componentes. Oxida DNA, oxida lipídio, oxida proteína e acaba levando à morte dos micro-organismos. E se existe um desinfetante antigo e superpotente, esses desinfetantes são os aldeídos. O mais conhecido aí é o formol. Esse mesmo formol que a gente utiliza, por exemplo, para preservar espécimes animais. Bom, o formol é um desinfetante que tem um certo poder esterilizante. Ele consegue agir contra todas as formas de micro-organismos, inclusive os esporos bacterianos. A sua função é através da desnaturação das proteínas. Mas o mais interessante é que ele desnatura as proteínas, mas ele, de certa forma, mantém a estrutura ali do micro-organismo. Da mesma forma que ele mantém a estrutura dos animais superiores, quando ele destrói os micro-organismos, ele também mantém a estrutura dos micro-organismos. Até hoje, o formol é utilizado para a inativação de micro-organismos visando a produção de vacina. Então, se eu quero produzir vacina contra alguma bactéria ou contra algum vírus, por exemplo, eu posso colocar esse vírus no formol, ele vai ser inativado, aquela proteína dele vai permanecer na sua conformação, apesar dele ter sido inativado, e eu posso utilizar essa proteína para a produção do meu imunógeno, da minha vacina. É uma classe muito antiga de desinfetantes e muito utilizada até hoje. O problema é que ela é tóxica para os seres humanos e para os animais. Então, nós não podemos sair limpando todo o hospital com aldeído, porque temos pacientes e esses pacientes eles também podem se intoxicar com uma grande quantidade de formol. Na cozinha do hospital, tem como eu utilizar algum desinfetante químico? Bom, não propriamente na cozinha do hospital, mas na fabricação de alguns alimentos, os desinfetantes químicos são utilizados. Os produtos cárneos, por exemplo, como presunto, salames, dentre outros, recebem uma certa quantidade de nitrato. Os nitratos, eles impedem a proliferação de micro-organismos anaeróbios e protegem tanto o alimento quanto os seres humanos, porque os anaeróbios também são capazes de causar doenças. Já os produtos lácteos, como alguns queijos, por exemplo, vão receber ácidos orgânicos. O ácido ascórbico ele acaba sendo muito utilizado em vários alimentos, sorbato de sódio ou ácido sórbico. Eles vão impedir principalmente os fungos, os bolores, porque eles acabam inibindo o metabolismo desses fungos. Então, alguns alimentos são preservados quimicamente, seja com nitratos, ácidos orgânicos ou outros compostos. Se você chegou até aqui,
Então você já é um guerreiro, você está pronto para essa batalha contra as bactérias. Não pense que vai ser fácil, as bactérias estão aí com todas as suas armas para se defender. Então faça o seguinte, dá um pause aqui no vídeo, vai lá tomar uma água e daqui a pouco você volta. De volta! Então estamos preparados para a saga. E como eu disse, é uma saga. Com as armas em mão, a batalha enfim começa. Mas o QG precisa seguir a tríade secreta para se sagrar vencedor. Existe uma tríade secreta, existem alguns pontos que a gente não pode deixar passar, porque senão, mesmo com todas as armas, mesmo com todas as estratégias, as bactérias vão vencer essa guerra. Vamos ver quais são esses 3 pontos importantes? Agora vai ficar tudo mais fácil, porque nós encontramos o diário da bactéria e a gente conseguiu descobrir alguns segredos. Então, daquela tríade que eu falei, o primeiro ponto é retirar os esconderijos das bactérias, também conhecido como matéria orgânica. Os desinfetantes eles podem ser inativados na presença de matéria orgânica. A maioria dos desinfetantes são inativados na presença de matéria orgânica. Dessa forma, como eu falei para vocês, nós encontramos aqui diário de uma bactéria. Ela botou bem a fotinha aqui, bactéria também faz meme, a gente acha que não, mas faz. Com a matéria orgânica, amor. A bactéria utiliza a matéria orgânica, seja para se alimentar, seja para auxiliar na formação de biofilme ou para se proteger dos desinfetantes. Agora, sem matéria orgânica, ela se sente sozinha, ela se sente acuada. E aí nossos desinfetantes, nossos meios de controle microbiano vão funcionar melhor. Então a primeira parte é lembrar lá da sanitização, é fazer uma boa limpeza para que a gente já reduza aí a quantidade de bactérias e os nossos desinfetantes possam funcionar bem. O segundo ponto é ter paciência. Como diria o profeta, deixa o homem trabalhar. O homem aqui no caso é o desinfetante. Por que que a gente tem que seguir esse ponto importante? Porque as bactérias, olha aqui no diário da bactéria, ela colocou a fotinha, ela sabe também, a bactéria não é besta, ela sabe que os desinfetantes podem matá-las. Nós temos diferentes tipos de desinfetantes com diferentes tempos de ação. Então, por exemplo, em 1% de iodo diluído em 70% de etanol, que é a tintura de iodo, os micro-organismos aqui conseguem viver por até 90 segundos, que é 1 minuto e meio. Mas outros desinfetantes, como essa solução aquosa de cloreto de benzalcônio, demoram mais para agir. Então, nós temos que conhecer o tempo de ação do nosso desinfetante e deixar ele agir. Se nós começarmos a desinfetar os ambientes nessa velocidade, as bactérias vão só olhar, assim, tomar um susto. Sabe quando você toma um susto e está tudo bem? Vai ser basicamente isso. Tomou um susto ali com o desinfetante, mas não, está tudo bem. O desinfetante não teve tempo. Então, tempo de ação. Primeiro nós temos que limpar, sanitização, e depois deixar o desinfetante funcionar. Tempo de ação. E por fim, mas não menos importante, conhecer o inimigo. Não é à toa que eu estou com o diário da bactéria aqui. Nós temos que conhecer quem que a gente está combatendo. Será que esse micro-organismo que está causando a infecção hospitalar, ele é sensível ou ele é resistente ao desinfetante? Nós temos que ter essa resposta. Nós precisamos trabalhar com essa informação. E aqui, olha só, de novo nos diários de uma bactéria, nós temos aqui um teste, que é o teste que a gente realiza para ver se aquele desinfetante é ou não eficiente contra uma bactéria. Então, em cada uma dessas placas, eu tenho uma espécie bacteriana. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. O que eu faço? Eu coloco um disco que contém essas substâncias, os desinfetantes que eu quero testar. Então, aqui tem cloro, hexaclorofeno, quaternário e fenilfenol. Eu deixo isso incubado e depois eu vejo essa zona de inibição. Olha o Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, o cloro conseguiu inibir bastante o crescimento
de Staphylococcus. Então, provavelmente, Staphylococcus é sensível ao cloro. Escherichia coli, cloro também conseguiu inibir o crescimento ao redor desse disco. Então, provavelmente, Escherichia coli é sensível ao cloro. Olha a Pseudomonas. O cloro inibiu só um pouquinho de crescimento, então pode ser que ela seja um pouco resistente ao cloro. Os outros desinfetantes não inibiram nada. Então, nós temos, de tempos em tempos, que testar as nossas bactérias, os nossos inimigos, contra os desinfetantes, fazendo testes como esses, para que a gente saiba se o desinfetante que estamos usando é eficiente ou não. Porque, por mais que ele possa ser eficiente contra aquele grupo, nós podemos ter uma estirpe, um tipo de bactéria que é resistente. E aí nós temos que planejar isso de forma correta. Bom, então depois desse tempo todo chegamos ao grande finale aqui. A batalha foi vencida com louvor, mas alguns dos residentes foram contaminados durante as batalhas. Vem aí a saga dos antimicrobianos. To be continued. Então, gente, o que nós temos? O controle de crescimento de micro-organismos é para impedir que esses micro-organismos sejam capazes de infectar os seres humanos e os animais. É para impedir que eles sejam capazes de causar a doença nos seres humanos e animais. Uma vez que a doença está instalada, que o micro-organismo conseguiu vencer a batalha, nós temos que abrir mão dos antimicrobianos, que serão tema dos nossos próximos capítulos. Agradeço a todos que ficaram até aqui e até a próxima.